Entender o que é preciso para se tornar um analista de futebol na elite não é tarefa fácil. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar fundo no processo de contratação desses profissionais e descobrir o que de fato separa quem consegue a vaga do resto. E para começar, vamos com um número que já diz tudo: 0,5%. Essa é a chance que um candidato tem de conseguir uma vaga de analista na Premier League. A concorrência é tão absurda que, de 200 candidatos, apenas um é contratado. Isso já dá o tom da disputa, né? E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, certo? Se a competição é tão feroz, o que faz com que uma única pessoa se destaque entre 200? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Este é o nosso mapa. A gente vai começar entendendo o tamanho do desafio. Depois vamos ver como passar pelo primeiro filtro, que é o do currículo. Em seguida vem a tarefa prática, o famoso teste para casa. Daí, vamos ver que não se trata só de habilidade, mas também da sua reputação. E no final, vamos montar a fórmula vencedora do analista. A melhor forma de visualizar esse processo todo é pensar num funil. É o funil de contratação. Começa com um monte de gente lá em cima, centenas de currículos, e a cada nova etapa, esse número vai diminuindo, até sobrar uma pessoa só lá na ponta. E aqui, os números mostram o quão brutal é esse funil. Olha só, de 200 currículos que chegam, só 20, ou seja, 10%, recebem uma tarefa para fazer. Desses 20, metade, uns 10 talvez, cheguem na fase de entrevista. E no final? Bom, no final só tem uma cadeira. É um processo de eliminação bem implacável. Bom, o primeiro corte é o do currículo, e ele é rápido e impiedoso. Gerentes de contratação experientes, como Jamie Osman, que já foi analista do West Ham, dizem que gastam pouquíssimos minutos em cada currículo. É a primeira grande barreira e, para ser sincero, é a etapa em que é mais fácil ser eliminado. E sabe o que tira a maioria do jogo logo de cara? Coisas que parecem pequenas. Conteúdo genérico, aquele copia e cola clássico, erros de português ou de digitação, formatação bagunçada, difícil de ler, um currículo impecável, feito sob medida para vaga, é o mínimo do mínimo para ter uma chance. Ok, quem passa pelo filtro do currículo, geralmente os 10% melhores, avança para a próxima fase, a tarefa para casa. Normalmente é uma análise em vídeo. É aqui que a pessoa tem a chance de mostrar, na prática, o que sabe fazer. Mas aqui tem um detalhe muito importante. A avaliação não é só sobre a qualidade da análise. Eles estão de olho em como e quando a tarefa é entregue. Enviar com bastante antecedência demonstra organização, interesse. Já entregar em cima da hora pode acender um sinal de alerta sobre profissionalismo. Agora, quando se chega na entrevista, o jogo muda completamente. A habilidade técnica? Bom, isso já é considerado um fato. Se a pessoa chegou até ali, o clube já sabe que ela é competente. A grande questão agora é outra. Será que essa pessoa se encaixa na equipe? Na cultura do clube? E para tomar essa decisão de forma mais objetiva, muitos clubes usam uma espécie de matriz, um sistema de pontos. Eles avaliam cada candidato em vários critérios. Desde o conhecimento técnico e tático, claro, até a personalidade, a comunicação e como a pessoa lidaria com a pressão do dia a dia. E se a gente resumir tudo, o resultado é este aqui. A divisão é praticamente meio a meio. Metade do peso está na capacidade técnica, mas a outra metade inteira está no encaixe pessoal e com o departamento. Ou seja, ser a pessoa certa para aquele ambiente é tão crucial quanto ter as habilidades certas. E para testar isso na prática, os clubes são criativos. Tem a história do Tom Green, na entrevista dele para o Manchester United. Deram uma tarefa para ele e disseram: ok, são 15 minutos para resolver isso e a gente vai ficar aqui te observando. Imagina a pressão. É a simulação perfeita do dia a dia de um analista. Mas o objetivo de um teste desses não é só ver o resultado final. É sobre observar o processo. Como a pessoa reage sob estresse? Ela se apavora ou segue um caminho lógico? Consegue comunicar as ideias com clareza, mesmo com o tempo correndo? Eles querem ver como a pessoa pensa e não apenas o que ela entrega. Mas, na verdade, essa avaliação toda não começa no dia da entrevista. Ela começa muito, mas muito antes. Começa com a reputação que cada profissional vai construindo ao longo da carreira. E isso é algo fundamental de se entender. O mundo da análise de futebol é um ovo. Todo mundo se conhece. Então, verificações informais de referência acontecem o tempo todo. Aquele trabalho feito no estágio não remunerado anos atrás pode ser exatamente o que abre ou fecha uma porta na Premier League. E o portfólio é a ferramenta perfeita para começar a moldar essa reputação.
Mas não dá para pensar nele como uma simples pasta com relatórios, é muito mais que isso. É uma janela para o seu jeito de pensar, um teste para sua comunicação, uma vitrine que mostra sua atenção aos detalhes. Ele mostra quem é o analista, não só o que ele sabe fazer. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Qual é, afinal de contas, a fórmula para conseguir passar por todo esse funil e ser a pessoa escolhida? Essa citação do Jamie Osman, que já contratou muitos analistas, resume tudo de forma perfeita. O analista de futebol passa de 60 a 70 horas por semana trabalhando, viajando, em hotéis com a equipe, a convivência é intensa. É por isso que ser alguém com quem é fácil trabalhar não é um bônus, é um requisito fundamental. Resumindo, então, a fórmula vencedora é esta. Ter um currículo perfeito coloca o nome na disputa. A habilidade técnica mantém a pessoa no jogo. Mas o que realmente decide, o que garante a vaga, é a personalidade, o encaixe com a equipe e a reputação construída ao longo do tempo. E, claro, a calma sob pressão. Isso revela o verdadeiro caráter. E tudo isso nos deixa com uma última questão para pensar. No mundo cada vez mais dominado por dados, métricas e táticas complexas, será que, no final das contas, o fator mais decisivo de todos continua sendo o mais humano de todos? Fica aí a reflexão.